começar a Libertadores da América. O Flamengo embarcou para a Colômbia para a grande estreia na Libertadores contra o Milionários. O Flamengo tem um jogo na altitude, na Colômbia, que não é fácil. Em entrevista à Rádio CBN, Rodolfo Landim garante estádio do Flamengo. Para construir o estádio. Construir tudo. Construir tudo, sem endividar um centavo do Flamengo. Lateral do River Plate entra na mira do Flamengo. Portal argentino crava que o Flamengo estuda a contratação de Enzo Dias. E a repercussão da grande vitória do Flamengo em cima do Nova Iguaçu. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais Nação na manhã desta segunda-feira. Logo cedo já estamos aqui trazendo as notícias e as informações para vocês. Um ótimo dia para você que acompanha aqui sempre as notícias do Flamengo no nosso canal. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. O Mengão, que embarcou para a Colômbia, já está em solo colombiano e vai fazer treino hoje, nesta segunda-feira. Treino na Colômbia, o Flamengo vai estrear na Libertadores da América. É preparação agora, meu amigo, para rumo à glória eterna. Vamos juntos então aqui analisar. Tem também notícias sobre o estádio do Flamengo. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, garantiu que vai sair o estádio do Flamengo. E tem também notícias sobre possível reforço do Flamengo. O Mengão está estudando todas as possibilidades, isso porque vai ter a Copa América e o Flamengo vai ficar desfalcado nesse período e o Flamengo estuda fazer uma contratação de um jogador, um lateral esquerdo, isso porque Matias Vinha e o Ayrton Lucas têm a possibilidade dos dois serem convocados pela seleção brasileira e pela seleção uruguaia e o Flamengo acabar ficando sem lateral esquerdo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Chega explodindo o dedo no like, vamos bater essa meta de 5.000 likes. Preciso demais da força da torcida do Mengão. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você receberá as notícias do Mengão. E você, escreva nos comentários de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, se você é de Alagoas, Piauí, Pará, se você é de Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, escreva nos comentários pra gente saber aonde, tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Créditos esse vídeo, canal ESPN Brasil, canal CBN, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Grito das arquibancadas que resume o que foi o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. No entanto, para chegar até esse momento da partida, é preciso rebobinar. Nova Iguaçu e Flamengo entraram em campo com as melhores campanhas da Taça Guanabara, mas as coincidências param por aí. Com o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro do campeonato, o Flamengo fez questão de reforçar essas estatísticas dentro de campo. A vitória rubro-negra começou a ser construída ainda no primeiro tempo com o atacante Reverência. Pedro abriu o placar cobrando pênalti. Do primeiro tempo, Pedro abre o placar. O camisa 9 ainda poderia ter ampliado na primeira etapa, mas o goleiro Fabrício impediu por 2 oportunidades. Olha a sobra, limpa a jogada, Cebolinha, Fabrício, a bola viva na grande área, afasta Danilo Gabriel, voltou com a Arrascaeta, emendou e a bola foi pela linha de fundo. No segundo tempo, não demorou para Pedro balançar as redes novamente. Ele recebeu de Everton Cebolinha e marcou o gol de número 13.000 da história do Flamengo. Você tá louco? Gol do Flamengo! Pedro, sempre ele, Pedro! Feliz demais por essa marca, isso mostra a grandeza que é o Flamengo.
Pedro chegou à marca de 118 gols com a camisa rubro-negra e é o artilheiro do Cariocão com 11 bolas na rede, cada vez mais identificado com a torcida. Ele não escondeu a felicidade pela evolução do time em 2024. Acredito que não só eu, mas todos da equipe ele tem feito um grande voltar a vencer, voltar a ganhar título é o que a gente quer também. O Flamengo me orgulha muito em ter tido a oportunidade de vir para o Flamengo e ter o convite. Eu sei que eu estou no Flamengo como técnico e isso me orgulha muito. A comissão técnica nos orgulha muito. Nós, a construção que nós tivemos, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Esses jogadores da base que vem se consolidando, a equipe que a gente veio antes se remontando e se reajustando. Tem tantos aspectos que eles são importantes e que agora esse é o meu chão. A jogada do terceiro e último gol do jogo começou com Pedro, mas o zagueiro Ronald tentou cortar e acabou jogando contra o próprio patrimônio. No fim, vitória do Fla por 3-0 e grande vantagem para o segundo jogo da final do Carioca. Com o resultado, o Flamengo praticamente assegura o seu 38º título estadual. Agora, no entanto, a equipe vira a chave para a disputa da Libertadores, porque na próxima terça-feira, o rubro-negro terá pela frente, em sua estreia na competição continental, o Milionários na Colômbia. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. No próximo domingo, as duas equipes voltam a se enfrentar para definir o grande campeão estadual de 2024. E é claro que você acompanha todos os detalhes aqui na tela da Band. Vamos lá então, tá ligado com o Sérgio Maurício, tá louco, é um narrador incrível, não só de futebol, mas também é o novo Marco Antônio, que eu, do esporte, né, o bom de Marco Antônio, uma coisa impressionante que o Marco Antônio era bom, né? E morreu no acidente de carro, né? Saudoso Marco Antônio, saudades dele, né? Tá aí o Tite, a coletiva dele é bom quando termina, né? Porque é uma delícia quando termina, né? Porque o conversa mole do Tite. O Ricardo Rocha, a gente sabe que é difícil para o Nova Iguaçu, como para qualquer outro time de futebol brasileiro, enfrentar o Flamengo. O que você viu do jogo? O que você pode falar? Você que é um comentarista incrível e que, por sinal, você é o Richard Gere. Você tá bonito demais, Ricardo. Tá gatão. É da Caatinga. Esse terno azul que você tava gatão mesmo, irmão. Você tava bonitão. Richard Gere da Caatinga, do Nordeste. É lógico, tá pensando o quê? Ô, Neto, olha, não dá para falar muito. Uma equipe que tem... o maior faturamento hoje do Brasil de uma equipe de futebol é o Flamengo. 1,3 bilhão. O Nova Iguaçu deve ter 5, 6 milhões ao ano. Não tem comparação. O elenco é muito forte, né? Você vê, Pedro fez 2 gols, o terceiro foi um gol contra, mas foi uma jogada também que ele estava brigando dentro da área. Há uma superioridade técnica e física muito grande, né? A equipe do Nova Iguaçu tem que parabenizar um ótimo campeonato, né? Bons jogadores. O Carlinhos, hoje, o Flamengo comprou o Carlinhos com esse problema do Gabigol. O Flamengo comprou o Carlinhos. O goleiro Fabrício foi contratado pelo Internacional. Você tem um Bio, tem um Xandinho, tem o filho de Iranildo, né? Que é o Iago, o Maicon, lateral esquerdo, tem um zagueiro muito bom, Sérgio Rafael, é muito bom, mas assim, é uma equipe taticamente, tem as suas limitações. Agora você vê, Neto, você tem um time do Flamengo com esse elenco, aí você tem na lateral esquerda, você tem o Ayrton Lucas, aí precisa mudar, você tem o Vinha, né? Você tem o Pulgar e você tem o Dela Cruz, que acertou esse meio campo. Uma equipe que sofre muito, quer dizer, que sofre muito pouco, né, porque marca muito forte o seu meio campo. É o Tite, digo mais, tem 2 zagueiraços, estão num ótimo momento, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. E ainda tem, Neto, o Léo Ortiz, que foi contratado, que você conhece, é um belo zagueiro também. Veio para ser titular, mas olha, vai ser difícil jogar nesse time do Flamengo. E outra coisa, o Flamengo hoje, além de ter Pedro, ele tem o maior meia do futebol brasileiro. O Arrascaeta, ele é piada.
Esse cara vem conduzindo o Flamengo nesse meio campo há anos. Ele e o Everton Ribeiro, eu sempre falava, você foi um meia de qualidade, você sabe da importância do meia no futebol brasileiro. E a gente está muito escasso. O Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Everton Ribeiro se foi. Ficou só o Arrascaeta, mas é um jogadoraço. O Cebolinha cresceu no momento certo, com a chegada do Tite, muita velocidade. É um time taticamente muito forte, vai tomar poucos gols no Campeonato Brasileiro, porque tem que ser forte a marcação. O esquema tático, ele faz 4-4-2 e tem momento que faz o 4-3-3. É muita velocidade. Vai falar igual o Casagrande, 4-8-2-3, aí não dá, né? Que é só 11 que joga. Hein? Não, mas isso é Chega o Casagrande também, que já foi na... ele com a Baby Consuelo lá, acho que eles deram um beijo só em Nárnia. Vou te perguntar primeiro pra você, que é Flamengo. Alguém ganha do Flamengo no Brasileiro, Libertadores? Porque é um time muito forte, Lívia. Lógico que ganha, Neto. A gente tá falando de futebol. Não ganha o título, não ganha jogo. Não, Neto, é um time muito forte, mas precisa dessa organização nos bastidores que não teve ano passado, né? É um time que se reforçou, buscaram poucas peças, mas boas peças no mercado. Mas para você ver, esse time aí já estava no ano passado. E conseguiram fazer tudo errado o campeonato, a temporada inteira. Então, assim, eu sou adepta, o jogo tem que ser jogado, o Flamengo mostra uma força sim, o Tite sabe organizar dentro e fora de campo, é um outro time, parece até que passou muito tempo, né, do ano passado para cá, da várzea que estava, o Flamengo parecia um bando em campo e hoje tem tanta organização. Agora, contra o Nova Iguaçu a gente já sabia que ia ser mais difícil, mas para você ver, no segundo tempo, chegou a ficar mais morno, né? Flamengo no primeiro tempo acelerando, tendo posse de bola, buscando o gol e ainda pecando na finalização. E ainda assim depois vence de 3-0. E você vê, o time ficou morno e coloca o Bruno Henrique. Dá esse gás. Mas eu acho bom ficar de olho no Inter, mesmo derrapando. É sempre bom ficar o Palmeiras fazendo frente o Flamengo nos últimos anos. Mas não vou nessa de que o Flamengo ganha tudo, não. Vai brigar por tudo. Ganhar, eu já não sei. Toninho, o que você vê do time do Flamengo, você como um gestor, um baita gestor? Saiu o balanço essa semana do Flamengo, 1 bi 300, né? 400 só de TV, mais ou menos isso, arredondando. E chama atenção, né, Neto? Não é que isso ganha campeonato sozinho, né? Mas ajuda muito. E tendo a organização, eu acho que o Tite é o cara certo para esse momento do Flamengo, porque ele vem de uma Copa do Mundo, o que empresta a ele mais credibilidade ainda, principalmente junto aos estrangeiros, e são muitos, e são craques, são jogadores que o treinador do De La Cruz no Uruguai é o Bielsa. Então o Tite entrou para essa prateleira. Tem 2 Copas do Mundo pelo Brasil. Então esse respeito ele se tornou perene, ele não precisa fazer mais força para ser respeitado. Isso tornou-se perene pela figura dele. E ele não abusa disso. O Tite é um cara que não abusa disso. Ele sabe administrar isso, ele não faz disso algo autoritário, de um comportamento autoritário, né? Então, eu acho que é um casamento interessante. Acho que o Flamengo tem hoje, vamos dizer, o De La Cruz empresta muita versatilidade, né? Ele é aquele peão que você consegue manipular. Ele não é nota 10, ele não é genial em nada. Ele é 7. Mas ele é 8 em tudo, todo jogo. Em várias coisas, em ocupação de espaço, em inteligência tática. Você perdeu o Everton Ribeiro, mas você ganhou um cara para marcar, né? Em recomposição, né? Então é interessante, vai ajudar muito o Flamengo. E realmente eu acho... Só que também, até é chato falar isso, porque a gente sabe da dificuldade do time pequeno. Mas eu vi o Nova Iguaçu contra o Vasco. Nos 2 jogos arrebentou. Arrebentou contra o Vasco com muita intensidade. E qual era a arma do Nova Iguaçu? Era tentar, sem bola, igualar. Isso aí. Sem bola, eu não sou inferior a você, cara. Vou correr igual a você. Então, assim, claro que a gente sabe, estrutura e tudo. Mas eles não fizeram isso. Claro, tomaram um gol que, no início, um pênalti que não foi. Isso tudo, a gente sabe que impacta o jogador, impacta o treinador, a gente sabe disso, Neto. Mas mesmo assim eu achei que faltou um pouquinho mais de luta, de espírito de gana, enfim, não sei, foi abaixo. Mas em relação ao Flamengo, rápido. Poucos
clubes no Brasil, times no Brasil, farão frente ao Flamengo. Vai começar a Libertadores da América. O Flamengo já está na Colômbia e vai realizar o primeiro treino nesta segunda-feira. Tem uma final, outra final para jogar e tem um jogo na altitude, na Colômbia, que não é fácil, não é um jogo simples. Aí você vai para a Colômbia e volta com uma derrota, mesmo sendo uma fase de grupo. Coisa que para o Palmeiras do Abel Ferreira já não tem tanta importância, porque perdeu na Bolívia. Sim, o primeiro jogo na estreia com um time alternativo. Põe alguns titulares, a garotada para jogar, aproveita para conhecer melhor os meninos nos jogos grandes, né, do que eles são feitos, quem eu vou poder aproveitar. Então, assim, o São Lourenço, por exemplo, é um trabalho novo. O treinador não, o Insua já está lá faz um tempo, perde para o São Paulo na Sul-Americana. Aqui no Morumbi poderia até ter ganho o jogo, tal. Mas é um outro tipo de trabalho, um pouco mais de instabilidade, porque não tem tanta figura, né? No caso de Flamengo, por exemplo, a gente estava falando aqui, o Tite fala muito de justiça. Então a gente estava falando do De La Cruz, quando voltar o Gerson. Enquanto o De La Cruz estiver entregando o bom futebol que ele está entregando. Você acha que ele volta com o Gerson, Zé? Não volta nada. Eu também acho que não. Se ele voltar com o Gerson e ele tirar o De La Cruz do meio campo, ele perde. Além de perder o grupo, ele perde o time. Perde o De La Cruz também. Porque ele só encontrou esse time, só encontrou o equilíbrio que ele tanto buscava, né? Por conta do De La Cruz. Do equilíbrio e tal. Por conta do De La Cruz. Porque enquanto ele jogou, né, com o De La Cruz aberto pelo lado direito, então, com a bola, o De La Cruz fazia o facão por dentro e sem a bola ele tinha que voltar para marcar na lateral. Ele tinha um time que não tinha esse equilíbrio. Aí o Gerson se lesiona, né? Tem um problema, infelizmente, tal. Aí, por conta da lesão, ele falou assim, De La Cruz, vem cá, joga na posição que você jogou a vida inteira no River Plate, que você foi destaque do River Plate durante tantos anos. Eu estava sendo um pouco teimoso com isso, ou um pouco assim, receio, né? Com receio de tirar o Gerson da posição, porque eu poderia muito bem colocar você por dentro e o Gerson aberto pela direita, porque o Gerson começou assim no Fluminense. Mas eu não quis arrumar uma confusãozinha. Então, vem cá, De La Cruz, agora joga na tua posição. Aí o cara joga, arrebenta, monta um time, dá o equilíbrio pro time, porque ele dá muito mais dinâmica do que o Gerson. O Gerson é um craque, com a bola nos pés, o Gerson é sensacional, mas ele não tem a dinâmica que tem o De La Cruz. A intensidade até. A intensidade, a entrega, bate na área, volta, velocidade. Aí eu quero ver depois ele falar meritocracia, né, Silas? Aí ele já deu uma mancada quando falou que ia trabalhar mais no Brasil, né? E agora, se ele falar meritocracia e fizer isso aí, a gente já não vai acreditar tanto nele. O César Sampaio sempre falou muito bem dele pra mim e eu acredito também. Agora, aí você pode falar assim, mas o De La Cruz não tem gol. O Gerson também não tem muito gol. Então, agora, a parte defensiva, o pós-perda, né? Que a gente está acostumado a ouvir o tempo todo, o De La Cruz resolveu, junto com o Pulgar. Os dois resolveram essa questão da parte defensiva do clube, do time. E aí, equilibrou. É por isso também que não toma gol. Sim. Tomou um gol com o time reserva, o goleiro reserva também, contra o Nova Iguaçu. Era o Matheus Cunha que estava no gol, né? Não era o Rossi, então... Era quando eles estavam fazendo a excursão lá fora, nos Estados Unidos, e jogando com um time alternativo, né? Justamente, mas eu acho que vai muito desse sentar todo mundo, pessoal da fisiologia, preparador físico, parte médica, treinador, jogador principalmente. E aí, como é que você se sente? Como é que você se sentiu quando a gente foi lá e tal? E aí, mas quando a Nath foi bem demais, quando você tem um elenco desse, igual a gente estava falando do Real Madrid aí. O elenco do Real Madrid tira um, fecha o olho, põe o da posição lá. Se você quiser também, né? Vai aqui, ó, você. Não, quem quer entrar? Aí eu não quero hoje. Então vai você que vai resolver do mesmo jeito. É muito tranquilo. A gente tem alguns números do Flamengo também, pra gente projetar exatamente essa estreia e falando em termos de sequência e números do rubro-negro. O pessoal vai colocar pra gente, olha só, comparando com o Milionários na temporada. O número do Flamengo é o dobro do número do Milionários em termos de aproveitamento. Não tem nenhuma derrota. 10 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 81%. Milionários aí tem mais derrota do que vitória, 6 e 7, 43,1%. Que vai ser difícil a gente procurar um time aqui, qualquer um, não é nem porque é o Milionários, que vai ter um aproveitamento melhor do que o Flamengo. Você vai olhar para qualquer time aqui, você vai pegar aqui no Brasil para ter o 81% de aproveitamento do Flamengo, difícil. Você vai contar no dedo, de uma mão, quem consegue ter esses números do rubro-negro. Mas me chama a atenção, Zé, quando a gente olha o retrospecto, porque a temporada sempre começou pro Flamengo assim, essas últimas, né? Tá com um trabalho novo, vamos ver, calma que o técnico tá encontrando, vamos com paciência, foi contratado para desconstruir,
tá perdendo aqui, não tá bonito, mas vamos com esperança. A sensação que dá, até pelo número do aproveitamento comparando com os outros anos, é que a coisa já tá muito mais encaixada. Sim. No início da temporada. Não é uma garantia que vai dar tudo certo no final do ano, mas já dá sinais mais positivos. É muito por conta da volta antecipada do Tite, né? Ele tinha falado que não iria voltar, mas foi um ano antes, né? Foi praticamente um ano antes da volta dele no futebol. Era o momento quando ele tinha acabado de sair da seleção, antes da seleção. Então, e eu acho que faz parte você mudar de ideia, dependendo do que acontece na sua vida, ainda mais o futebol, como ele é muito dinâmico, né? Um dia você está aqui, outro dia você é mandado embora, 3 meses depois. Então, você tem que se adaptar às situações que acontecem. Quando o Tite volta ao Flamengo, ele volta e ele fala: por que eu estou voltando? E ele foi questionado, né? Por que você falou que não voltaria, né? Depois de um ano e tal, e agora está voltando. Ele deixa muito claro: eu volto para antecipar um trabalho. O antecipar o trabalho, o Silas está aqui, foi treinador, jogador, também sabe. O que ele quis dizer? Eu volto, vou conhecer o elenco, vou entender a cabeça de cada um. E no campeonato carioca, no campeonato regional, eu já vou montando as peças. Já entende o que ele quer de contratação, de que dá para mexer. Ele já vê, né? Já entende. Como eu falei, né? Ele só demorou porque a teimosia dele em relação ao posicionamento do De La Cruz. Quando ele acerta esse posicionamento, praticamente ele deixa a mesma equipe, ele não mexe. Porque ele já conheceu os atletas, ele já passou para os atletas um recado. E é interessante, o Tite ele trabalha muito o psicológico dos jogadores. Se vocês buscarem a primeira entrevista do Arrascaeta lá, acho que lá ainda nos Estados Unidos, que teve o churrasco, né? O Arrascaeta fala assim: nossa mentalidade tem que mudar, todo mundo tem que correr um pro outro, né? Tem que buscar ajudar um ao outro dentro de campo e tal. Então, assim, era o Arrascaeta que estava dizendo isso. O homem que, a todo instante, nós falávamos assim: não, o Arrascaeta não pode correr tanto, porque ele tem que estar fresco quando pega a bola para ele poder criar. Mas aí eu pego o exemplo do jogo, o primeiro jogo contra o Fluminense. Nossa. O que o Arrascaeta correu, o que ele batalhou, o que ele brigou e tal. Então, assim, é o recado que o Tite deu no comecinho lá, a sementinha que ele plantou, e aí todo mundo vai comprando, e quando você vai ganhando, a melhor situação para você ter sorrisos dentro do vestiário são os 3 pontos. E o Flamengo está jogando, eu acho que está jogando o fino da bola, está jogando um bom futebol, uma equipe que tomou um gol apenas, jogou contra grandes times, jogou contra o Fluminense e não tomou gol. Sim. Né? O Fluminense teve jogo contra o Vasco, teve jogos difíceis. E ele conseguiu ter esse equilíbrio. Eu acho que o Tite, ele é muito bom treinador nesse sentido. É grande também, né, Zé? É grande para quando vier um momento menos bom, né? Como foi a oscilação ano passado, né? Então. Eu, particularmente, não sou muito chegado às entrevistas do Tite. Eu falo, não gosto porque tem muita coisa ali que a gente sabe que no dia a dia não é exatamente como ele fala. Né? Mas é o papel dele, a função dele e tal. Mas como treinador, eu acho o Tite muito bom treinador. E ele está conseguindo tirar o melhor do time. Eu não acho que ele vai tirar, ele vai poupar. Eu também sou como a Nath, mas no F90, durante a semana, nós fizemos os cálculos, né? São 18 jogos em 58 dias. Jornal Argentino crava que Flamengo estuda a contratação de Enzo Dias. Enzo Dias, do River Plate, atua como lateral esquerdo e tem papel relevante na equipe. O Flamengo é dono de um dos elencos mais valiosos da América do Sul. Contudo, o time não para de se reforçar para ir em busca de títulos. Neste fim de semana, o Flamengo fechou a contratação de Carlinhos do Nova Iguaçu. E agora, o novo alvo do Flamengo pode ser o argentino Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate. Isso porque Ayrton Lucas e o lateral Matias Vinha podem ser convocados pela seleção uruguaia e pela seleção brasileira. E o Flamengo, temendo ficar sem lateral esquerdo, vai ao mercado para tentar mais uma contratação. Em entrevista à Rádio CBN, presidente Rodolfo Landim garante que estádio do Flamengo vai sair do papel. Nesta semana, o Flamengo publicou mais um balanço financeiro impressionante, né? E isso referente a 2023, pelo 3º ano consecutivo, arrecadou mais de R$1 bilhão, mais precisamente 1,374 bilhão. E também anunciou uma redução significativa, mais uma redução da dívida, que hoje está na casa dos R$48 milhões. Essa última redução foi de 79%. É o sucesso, de fato, que a gente há algum tempo fala aqui, o equilíbrio de uma gestão que vem
colecionando conquistas no campo e fora do campo. E o presidente, então, está ao vivo com a gente. Realmente, a gente está feliz, mas é como você falou, né? Temos que ter cautela, né? Ainda falta um jogo pela frente, mas estamos bem felizes aí com o resultado, que dá um pouco mais de tranquilidade também para a gente subir a montanha aí e jogar o nosso primeiro jogo da Libertadores na terça-feira, né? Não tem segredo é trabalho. Na verdade, é trabalho em várias frentes, eu diria. Eu diria que a primeira coisa é a gente montar um grupo, uma equipe de gente competente, dedicada, alinhada, em cima de um projeto bem feito. E aí, muito suor, muito trabalho, muito equilíbrio emocional, porque num clube de futebol eu acho que existem momentos ruins e a tendência nesses momentos é da torcida vir pressionar a administração do clube, tudo isso. É muito importante que a gente tenha equilíbrio e entenda que esses momentos vão acontecer e continue, vamos dizer assim, colocando o barco no rumo certo, né? Eu diria que a gente começa, e aí estou falando do Gustavo e mais uma boa parte das pessoas que hoje estão na gestão, a gente começa, na verdade, em 2013, né? A gente pega o clube com um faturamento um pouco maior do que 200 milhões, 212 milhões, se não me engano. E a gente tinha uma dívida de mais ou menos 750 milhões. A gente passa 3 anos trabalhando ali firme, nas principais atividades ali. Nós é que controlávamos o clube. Ficamos ali até 2015 e a gente devolve o clube, sai da gestão ao final de 2015, mais ou menos com uma receita entre 400 e 500 milhões, uma dívida ali perto dos 500 milhões também. Volta depois de 3 anos, ao final de 2018, a gente vai ver que os números não variaram, né? Essas dívidas não foi realmente abatida significativamente, ela fica mais ou menos no mesmo estágio, ali entre 400 e 500 milhões, e o clube faturando mais ou menos a mesma coisa do que estava. Ou seja, o clube andou de lado durante 3 anos. Quando a gente chega, se a gente pegar os números, a gente vai ver que mesmo tendo com a Covid, no ano de 2020, que foi um problema muito grande para as receitas de match day, para as receitas de sócio-torcedor que caíram em função da falta de presença no estádio, tudo isso, a gente tem uma receita média, vamos considerar aí em torno de 800 milhões, a gente chega a uma receita um pouquinho maior do que 800 milhões de receita recorrente. Aí eu não estou falando de venda de jogadores. E nesses 2 anos, receitas superiores a R$1 bilhão, que é um outro patamar, ou seja, a gente pega o clube, deixa ele num patamar, volta, ele está no mesmo patamar, dá um primeiro grande salto nos primeiros 3 anos, e estamos dando um grande salto de novo nesses próximos 3 anos. O orçamento que nós temos para esse ano é, de novo, superarmos R$1 bilhão de receita recorrente. Então, assim, trabalho, é um foco muito grande na área de marketing do Gustavo, onde a gente foi aumentando receita, mas em diversas áreas. Na quantidade de produtos licenciados, no crescimento, vamos dizer assim, das nossas redes de lojas espalhadas por todo o país. Inúmeras ações que acabaram levando. Claro que os resultados esportivos também acabaram contribuindo com as receitas de premiação que nós tivemos, né, fruto dos campeonatos. O resultado do Flamengo com, vamos dizer assim, os 30 maiores clubes do mundo, né, em termos de receita, em termos de resultado econômico, tudo. E, na verdade, a gente já tem algum tempo que a gente começou a focar fora do Brasil. A gente já está procurando não se comparar aqui, apesar da gente estar vivendo uma outra realidade, né? Então, assim, a grande diferença que a gente vê de lá de fora é quando a gente pega as receitas, por exemplo, de transmissão, é que aí é o gap brutal que a gente vê, né? Porque você vê lá os clubes que têm as maiores receitas têm 370, acima de 300 milhões de euros, vários clubes com 370 milhões de euros, e o Flamengo, que é visto como um grande clube, que tem grandes receitas aqui, tem algo como 70 milhões de euros. Então, assim, é um absurdo a diferença. Se nós estivéssemos lá, entendeu? Assim, seria uma coisa maluca, né?
o resultado do clube. Infelizmente, nós estamos dentro do meio, e é por isso que a gente briga tanto, por exemplo, pela Liga, por a gente conseguir, de alguma forma, estruturar melhor o futebol brasileiro e conseguir ter um produto melhor para vender, não só aqui dentro, mas para o exterior. Porque aí sim a gente vai começar a ter grandes receitas para poder competir lá fora. Mas falando em termos de pagamento de dívida e tudo isso, é verdade. A gente, assim, talvez o maior objetivo que eu tenha ao deixar, vamos dizer assim, a presidência do Flamengo não é só ter os resultados que a gente teve, econômicos e mesmo desportivos, mas criar condições para que o Flamengo seja dominante no futebol brasileiro pela próxima década, desde que alguém não venha fazer besteira depois. Mas, assim, a gente está criando condições para diferenciar o Flamengo e para isso a gente precisa ter de fato esses resultados e esses investimentos. A gente tem mantido investimentos ainda relativamente modestos em termos de investimento em futebol. É isso que está no nosso orçamento. Então você vê, a gente está colocando aí nesses últimos anos algo como perto de 300 milhões de investimento em novos jogadores do futebol, que é visto como um investimento muito elevado. A gente teve no ano de 2019 um pouquinho acima, algo como 320 milhões, porque a gente precisava, mas depois, para poder formar aquele time, tivemos uma redução durante o período da Covid, porque aí foi a redução da receita também, e estamos mantendo nesse nível. E nós estamos diminuindo a nossa dívida, e estamos com a dívida líquida muito baixa, né, de 40, 50 milhões, 48 milhões que a gente está tendo. De fato, a gente está juntando uma condição econômica para ter o estádio, que é um ponto que você colocou. E aí, qual é o principal desafio? O principal desafio hoje do estádio é a gente ter acesso a um bom terreno. É fundamental para que a gente tenha um terreno num local onde você tenha mobilidade da população para ela poder chegar ao estádio. A vantagem hoje do Maracanã é que você tem ali, através de grandes vias, chegada de ônibus, chegada de trem, chegada de metrô, de transporte público, né? O percentual de pessoas que vai no seu próprio carro para o Maracanã é muito pequeno. O Maracanã, presidente, é uma joia rara nesse aspecto de logística, né? Verdade. Se a gente passear pelo Brasil, são pouquíssimos os estádios que têm as facilidades que o Maracanã apresentam para a chegada do torcedor, né? Sem contar a marca, né? Que é única, né? Aí verdade. Verdade. E a ideia de procurar um terreno próximo, relativamente próximo ao Maracanã, que é aquele terreno do gasômetro, que é o único terreno ali disponível, é porque você fica com a construção do terminal Gentileza ali em frente, você fica com um terminal de BRT em frente, um terminal de VLT em frente, uma rodoviária em frente, né, de quem vem da Baixada, quem vem do outro lado da ponte, de quem vem do interior do Rio de Janeiro, ali em frente. E mesmo para quem vem de trem e de metrô, a uma distância de 1 quilômetro e pouquinho, 1,1 km, 1 km e 200, da estação Cidade Nova. Ou seja, para local de transporte de massa é perfeito para se colocar um estádio. Então essa é a razão principal da gente lutar tanto por aquele terreno ali e sabendo, vamos dizer assim, do enorme impacto positivo que aquilo daria para uma área que hoje é uma área degradada. Nós estamos terminando. Mas aí só um parêntese, presidente. O Flamengo lida com as duas frentes ao mesmo tempo, né? Que é ter o próprio estádio, mas ao mesmo tempo continuar como um cogestor do Maracanã. A ideia é essa, mesmo havendo uma aceleração aí no processo para a construção do próprio estádio, que envolve várias questões burocráticas, inclusive, que o senhor pode até esclarecer melhor para a gente. O Flamengo teria essas duas possibilidades, a casa própria, e não abandonaria o Maracanã, mesmo sendo... Porque ele vai assinar um contrato longo, né? Se vencer a licitação, vai assinar um contrato longo de gestão do Maracanã. Então, assim, não tenha dúvida, uma solução para o Maracanã, né? Vamos ser bem práticos aqui, mesmo que a gente tenha acesso a esse terreno, se nós formos cuidar de todo o trabalho de licenciamento, as discussões que a gente vai ter que ter junto à prefeitura, com relação à mobilidade das pessoas, as aprovações, as diversas aprovações que a gente vai ter e o tempo de construção
de um estádio como esse, isso é um projeto para 5 anos, pelo menos, né? Então, assim, o Flamengo está no meio de uma discussão que é o processo de licitação do Maracanã por 20 anos, mas você não tem uma solução de curto prazo diferente do Maracanã. Aliás, é importante que a gente lembre, né, que quando nós assumimos a gestão do Flamengo em 2019, nós não tínhamos nem o Maracanã. Nós não tínhamos nada, né? Ali foi fruto, vamos dizer assim, e eu sempre relato isso e agradeço publicamente, né, a um processo de convencimento que a gente teve junto à época ao governador Wilson Witzel, né, que era o governador na época e que tinha uma concessão dada a terceiro, que na verdade era um intermediário que ficava na verdade, extraindo, na verdade, só valor dos clubes de futebol do Rio, e a gente recebeu o estádio com 28% dos refletores acendendo, com todos os banheiros destruídos, apesar do estádio ser um estádio novo, com o gramado totalmente destruído, a estação de tratamento de esgoto, a estação de geração de energia solar, tudo do Maracanã, nada funcionava, ou seja, tudo destruído. Já fizemos investimento de muito mais de 100 milhões no Maracanã para poder recuperar o Maracanã, mas foi muito importante isso, até para esse programa de sócio-torcedor que o Gustavo falou, que foi a garantia ao nosso... a gente não poderia vender um programa de sócio-torcedor para o nosso sócio-torcedor se nós não tivéssemos um estádio para poder garantir qual o local que a gente iria jogar. Então, assim, nós não tínhamos nem o Maracanã, e foi fundamental a gente ter o Maracanã, como será fundamental a gente continuar tendo o Maracanã para o futuro, né? Mas, assim, eu vejo como uma solução de longo prazo, uma solução mais de curto e médio prazo para o Flamengo. E até para que a gente possa, com calma, uma vez tendo o terreno, estruturar melhor as formas de poder construir esse estádio e financiar esse estádio ao longo do tempo, que é um outro debate que vem sendo feito até de forma assodada, como tudo do Flamengo, né? A gente coloca nas redes, aí começam as interpretações, as ilações, tudo isso acontecendo, né? E a gente já vem acompanhando. Para a gente que está aqui à frente do clube, a gente chega até a dar risada das coisas que acabam sendo escritas, né, sobre isso, né? Mas a gente sabe que tudo no Flamengo é notícia, tudo no Flamengo é importante, e aí, mas por enquanto o que a gente quer mesmo é ter acesso a esse terreno, que a gente acredita que é muito importante para que a gente possa depois desenvolver esse projeto com calma. O nosso lucro líquido operacional, antes de pagar depreciação, de ter depreciação de jogador, pagar impostos e amortizações que a gente tem, foi de mais de 400 milhões esse ano, de 470 milhões esse ano. E assim, um indicador normalmente que é usado muito para mercado, e aí voltando à tua pergunta que você fez antes da parada, se 25% seria suficiente, né? Uma forma de avaliar assim, grandes números é você fazer um múltiplo de um EBITDA, desse lucro líquido operacional antes desses pagamentos, retirando dívida. Então, se você pegar os 470 milhões, e a gente não está considerando o crescimento do Flamengo, que ele ainda vai continuar a ter, vocês podem esperar que ele vai continuar a ter. Mas se a gente pegasse só a visão do momento do Flamengo, multiplicasse por 10, que é um múltiplo razoável de mercado, você vai para 4,7 bi, tira a dívida líquida, chegaria perto de 4,5 bi, certo? Se você pegar 25% disso, ou seja, isso seria 75%. Se você botar 25% de capital para diluição desses 75%, é 1,5 bi. Ou seja, você levantaria 1,5 bi no mercado pela venda de 25% do Flamengo. Então, exatamente o valor referente ao pontapé para o estádio. Isso. Pontapé não, para construir o estádio. Construir tudo. Construir tudo, sem endividar um centavo do Flamengo. Tá. E com isso, pegar toda a receita e todo o resultado do Flamengo para continuar investindo em times cada vez maiores e melhores e sem perder o controle do Flamengo, porque você continua, a exemplo do Bayern de Munique, controlando o futebol do clube, diferente dos demais. Mas tudo, volto a dizer, só para terminar com aquele raciocínio, tudo isto é uma decisão para se ter do Flamengo.
lá dentro do Flamengo no futuro, entendeu? Tá aí, nação, então as últimas informações do Flamengo. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Mengão, a gente vai trazendo pra vocês. Tamo junto, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.